Iremos trabalhar com equações e inequações. E aí, equações e inequações, eis a questão. Professora Josiane, professora Marina, alunos do Colégio Pré-Universitário de Araguaína, 9º ano. Vamos lá? Na lição 11, ele fala de equações e inequações. Nós sabemos que uma equação do primeiro grau, ela é escrita na forma ax mais b igual a zero, onde a é o coeficiente da variável x, onde b é o termo independente. Observe aqui, eu tenho a equação 6x menos 10 igual a zero. É uma equação porque nós temos o sinal da igualdade, ela é do primeiro grau porque o expoente da variável, o maior expoente é o expoente 1. Então, toda equação ela é escrita na forma ax mais b. 6 é quem acompanha a variável x. Nós chamamos o 6 de coeficiente a. E o 10? O 10 é o termo independente, aquele que não tem variável. Chamamos ele de coeficiente b. Nessa outra expressão, ele tem assim, menos x sobre 5 mais 7. Quem é o valor de a? A é menos 1 sobre 5. Quem é o valor de b? B é mais 7. Então, na atividade 1, nós iremos trabalhar com equações do primeiro grau. Inequação do primeiro grau com incógnita x é toda desigualdade em que a é diferente de zero, o que pode ser escrita nas seguintes formas: ax mais b maior ou igual a zero, ax mais b maior do que zero, ax mais b menor do que zero, ax mais b menor ou igual, menor, e aqui diferente de zero. Então, as inequações do primeiro grau, elas são representadas com sinais da desigualdade, que são todos esses símbolos, e também, tal como na forma da equação do primeiro grau, ela precisa, para saber quem é o valor de A e o valor de B, ela precisa estar representada na forma AX mais B. Se ela não estiver representada nessa forma, você precisa representá-la para poder saber quem é o coeficiente A e quem é o termo independente B. Observa essa primeira inequação. Menos 2x mais 18 maior do que zero. Ela está representada na forma ax mais b, está correta. Dessa forma, eu sei quem é o valor de A e sei quem é o valor de B. A é menos 2 e B é mais 18. Nessa outra, ela não está representada na forma ax maior ou menor do que zero. O termo B, ele está do segundo lado da desigualdade. Então, para saber o sinal do valor de B, ele teria que passar para cá. Então, a expressão ficaria 2x menos 6 menor ou igual a zero. Então, o valor de A é 2/3, o valor de B seria menos 6. Essa outra inequação, ela está expressa da forma correta. Ax mais B diferente de zero. Quem é o valor de A? A é mais 1. Quem é o valor de B? B é menos 3. Já nessa outra inequação, ela não está representada da forma correta. O menos 7, ele deveria estar somado ao mais 3. Então, ele é menos, passa para cá mais. 7 mais 3, 11. Ok. 5 é o valor de A e mais 11 é o valor de B. Tudo bem? Vamos verificar a diferença entre uma equação e uma inequação no conjunto solução. Se a minha raiz, o conjunto solução, fosse x igual a 7, o meu conjunto solução seria só 7, porque x é igual a 7. Já nessa outra situação, o meu conjunto solução é x é maior ou igual a 7. Quem são os termos que representam, quais são os possíveis valores de x maior ou igual a 7? Seria o 7, seria o 8, seria o 9, seria o 10. Então, existem infinitos números. Observa que quando ele tem maior ou igual, o próprio número 7 entra. Já nesse outro, x é maior do que 7. Então, quais seriam os possíveis valores de x? X pode ser 8, x pode ser 9, x pode ser 10, mas ele não pode ser 7. Ele pode ser qualquer número maior do que 7. E x é menor ou igual a 7? Pode ser o 7, pode ser o 6, o 5, o 4.
todos os números menores do que 7. Aqui a gente só representou dentro do conjunto dos números inteiros ou naturais, tá? Se for racional, pode ser os números que apresentam vírgula. X é menor do que 7. O 7 já não entra, porque ele quer valores menores do que 7. Então, pode ser 6, pode ser 5, pode ser 4, pode ser 3 e infinitos números. Observem essa diferença, porque ela irá fazer ela é bastante significativa na hora de você marcar uma resposta correta. Na lição 11, equações e inequações, na atividade 1, ele diz o seguinte: Marília utiliza 2/5 do seu salário para pagar o aluguel e metade do salário para pagar sua alimentação no mês, restando R$300. Na atividade B, da parte responda, ele diz assim: utilize a expressão final obtida no item A, que nós não iremos levar em consideração, correspondente ao valor do salário de Marília. Em seguida, determine a solução dessa equação. O que a gente sabe? Marília tem um salário. Eu vou chamar esse salário de Marília de X. X é igual. Ela gasta 2/5 do salário com... Ela gasta 2/5 do salário com aluguel. Gasta 2/5 do salário com aluguel. Então, é 2/5 do salário. E ela também gasta a metade do salário dela, com alimentação. Então, é 2/5 do salário. Aqui, e mais R$300 que resta para ela, mais R$300. Essa é a expressão que representa o salário de Marília, ou seja, ela tem um salário, esse salário é gasto com essas situações. 2/5 do salário, como nós representamos o X como salário, eu represento aqui, ó, 2/5 de X, que é o que ela gasta com aluguel, mais 2/5 do salário que ela gasta com alimentação e resta R$300. Essa é a expressão que representa o salário de Marília. Observa que onde nós representamos, falamos do salário, nós representamos com X. Esse 300 aqui, ela diz que é um valor fixo, ela fica com ele. Agora, nós temos uma expressão que representa o salário de Marília. O que nós observamos? Nós observamos que essa expressão, ela tem denominador. E quando ela tem denominador, nós precisamos encontrar o MMC desses denominadores, encontrando frações equivalentes. Então, o que eu faço? Acrescento o denominador 1 onde não tem, acrescento o denominador 1 onde não tem. E como os denominadores que nós temos é 5 e 2, nós iremos fazer o MMC desses denominadores, de 5 e de 2. Dá para dividir por 2, porque 2 dividido por 2 é 1. O 5 nós repetimos. Dá para dividir por 5, porque 5 dividido por 5 é 1. Logo, o MMC de 2 e de 5 é igual a 10, que é a multiplicação. O que nós fazemos agora? Agora, nós representamos todas as frações com o denominador 10, do mesmo jeito que ela estava, porém agora com um novo denominador, que é encontrando as frações equivalentes. O que nós fazemos? Nós dividimos o novo denominador por o denominador anterior e o resultado nós multiplicamos. Divide e multiplica. 10 dividido por 1 é igual a 10, só que 10 vezes x, 10x. 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 2, 4x. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 1x, 5x. 10 dividido por 1 é igual a 10. 10 vezes 300 é igual a 3.000. Nós já encontramos os novos denominadores, então, quando nós já realizamos isso, que é uma equação, nós sabemos que os denominadores, eles desaparecem. Agora, nós temos uma nova equação. Qual é a equação? 10x igual a 4x mais 5x mais 3.000. Essa é a minha nova equação. Agora, é resolver a equação do primeiro grau. O que eu tenho aqui? 10x é igual
4 mais 5x são termos semelhantes, eu posso somar. Soma os coeficientes e conserva a variável. Aqui dá 9x mais 3.000. O que acontece? O termo que tem variável, ele vai passar para o primeiro membro. Se ele é positivo, ele passa negativo. Agora ficou 10x menos 9x é igual a 3.000. 10 menos 9 é igual a 1x, é igual a 3.000. Ou seja, o valor de x estava representando o salário de Marília. E qual é o salário de Marília? O salário de Marília é 3.000. Na questão C, ele diz assim: com a expressão final obtida no item A, indique o valor que Marília gasta com a alimentação. Com a alimentação, ela gastava a metade do salário, não era isso? Então, vamos lá representar. A metade do salário. Então, é a metade do salário. Era 1/2 de x. Mas, quem é o valor de x? X é 3.000. Então, no lugar de x, nós iremos representar o valor de 3.000. 1/2 no lugar do x, nós iremos representar com o valor de 3.000, que foi o valor que nós encontramos lá na outra equação. Agora, eu tenho multiplicação entre fração. Na multiplicação entre fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 3.000 é igual a 3.000. 2 vezes 1 é igual a 2. 3.000 dividido por 2 é igual a 1.500. Então, 3.000 é o salário de Marília. 1.500 é o valor que ela gasta com alimentação. Tudo bem? Na atividade 2, ele diz assim: no polígono abaixo, a soma da medida dos lados AB, então vamos achar quem é AB? Eu tenho que a medida do lado AB mais DC é igual à soma das medidas do lado AD mais BC. Ele diz assim: qual seria a medida do lado do quadrado com perímetro igual a esse polígono? Então, o que ele está querendo saber? Primeiro, nós temos que encontrar qual é a medida de cada lado. Qual é a medida do lado AB, qual é a medida do lado BC, qual é a medida do lado DC e qual é a medida do lado AD. Por quê? Depois, ele quer saber se ele tiver um quadrado. Quadrado, todos os lados são iguais. Um quadrado com perímetro igual a esse polígono. Qual seria a medida do lado do quadrado? Então, depois, ele quer saber qual a medida do lado do quadrado se esse quadrado tiver o mesmo perímetro desse outro polígono aqui. Esse outro polígono também, ele é que tipo de polígono? 1, 2, 3, 4. Ele é um quadrilátero, ok? Então, vamos lá. Qual é a medida do lado AB? AB é x sobre 4. Qual é a medida do lado DC? DC é igual a 2x menos 3. Qual é a medida do lado AD? A medida do lado AD é x sobre 2. E qual é a medida do lado BC? É igual a 3 quartos. Essa aqui é a minha expressão. Na parte responda, ele diz o seguinte, na letra A: quais são as expressões algébricas que correspondem à soma da medida dos lados AB e DC e à soma das medidas do lado AD e BC? Então, é essa expressão que nós encontramos aqui, olha. É x sobre 4, só um minuto. É x sobre 4 mais 2x menos 3, que é igual a x sobre 2 mais 3 quartos. Essa representa a resposta da questão A. Então, nós sabemos que x sobre 4 é AB, que 2x menos 3 é DC,
que aqui é o sinal da igualdade, porque representa na expressão. X sobre 2 é o lado AD e o lado BC é 3/4. Então, essa é a expressão que representa. É x menos 3/4, tá? Bem aqui, olha, é x menos 3/4. É porque eu estou sem óculos. Então, vamos lá. Na parte B, ele diz assim: com as expressões obtidas na letra A, escreva a expressão correspondente ao que foi informado no enunciado da atividade e, em seguida, determine o valor de x. Então, nós já determinamos, né, a expressão, agora nós iremos resolver. Então, aqui ficou x sobre 4 mais 2x menos 3 é igual a x sobre 2 mais x menos 3, que eu tinha esquecido lá, sobre 4. Então, essa é a minha expressão que nós temos para essa situação. Aqui, esse aqui é só nesse pedaço. Ele não tem nesse outro pedacinho aqui. Ok? Então, vamos lá. Acrescentamos o denominador 1 para cada um dos pedaços que não tem o valor de x, acrescento 1 aqui, porque a minha expressão, a minha equação, ela tem denominador. Quando ela tem denominador, como nós já resolvemos na atividade 1, nós precisamos encontrar frações com denominadores comuns, ou seja, encontrar o MMC desses denominadores. E aqui também nós representamos com denominador 1. Qual é a fração, qual é o número múltiplo de 4 e 2? É 4. Então, na minha nova expressão, eu irei representar com denominador 4, mais denominador 4, menos denominador 4, igual denominador 4, mais denominador 4, menos denominador 4. Agora, é só dividir e o resultado multiplicar. 4 dividido por 4 é igual a 1. 1 vezes x é igual a x. 4 dividido por 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8x. 4 dividido por 1 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12x. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes x, 2x. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes x, 4x. 4 dividido por 4, que é esse denominador, o 4 só é denominador do 3. Eu me equivoquei. 4 dividido por 4 é igual a 1. 1 vezes 3 é igual a 3. Então, a nossa nova expressão, como é uma equação, some-se todos os denominadores. A nossa nova expressão, eu vou representar aqui em cima, porque senão não dá. A nossa nova expressão é x mais 8x menos 12 igual a 2x mais 4x menos 3. Então, a nossa nova expressão é essa daí. Aqui é o segmento. Então, o que eu faço agora? Eu irei somar os termos semelhantes. Esse eu posso somar, porque são semelhantes de mesma variável. E eu tenho o quê? 1 mais 8 é igual a 9x. Menos 12, que é igual. 2 mais 4 é igual a 6x menos 3. Agora, nós iremos colocar cada termo ao lado a que pertence. Então, não tem variável, ele é negativo, ele vai passar para cá, positivo. Esse é positivo, vai passar para cá, negativo. Então, nós tínhamos o 9x, chegou quem? Chegou o menos 6x. Nós tínhamos o menos 3, chegou quem? Chegou o mais 12. Agora, é só somar os termos semelhantes. 9 menos 6 é igual a 3x, que é igual, eu devo 3 e tenho 12, eu fiquei com 9. O número que acompanha a variável x está multiplicando, ela irá passar para o outro lado dividindo.
3 estava multiplicando, passa para cá dividindo. X é igual 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, x é igual a 3. Na questão C, ele diz assim: usando o valor de x obtido no item anterior, determine as medidas do lado do polígono dado e o seu perímetro. Então, vamos verificar. O lado AB. O lado AB tinha medida de x sobre 4. Só que o lado AB, quem é x? X é 3. 3 sobre 4. 3 dividido por 4 é 0,75. Então, a medida do lado AB é 0,75. Agora, vamos encontrar a medida do lado DC. DC. A medida do lado DC representava a expressão 2x menos 3. Quem é o valor de x? Então, 2 é o valor fixo. X é quem? X é 3, que foi o valor que nós encontramos aqui. 3 menos 3. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 3 é igual a 3. Então, 3 é a medida do lado DC. Então, vamos agora encontrar... Eita, tá virando... O espaço é pequeno. Agora, nós iremos encontrar a medida... do lado AD. A expressão que representa o lado AD é igual a x sobre 2. O lado AD... Quem é x? X é 3. 3 sobre 2. 3 dividido por 2, o lado AD é igual a 1,5. Encontramos a medida do lado AD. Agora, nós iremos encontrar a medida do lado BC. BC. A expressão que representa o lado BC é igual a x menos 3 sobre 4. Quem é o valor de x? X, passar um pouquinho para cá. X é quem? X é 3. 3 menos 3 quartos. Nós temos subtração entre frações, encontrar o denominador 1. Agora, encontrar o MMC de 1 e 4 é 4. 4 menos 4. Divide, o resultado multiplica. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 3, 12. 4 dividido por 4 é igual a 1. 1 vezes 3 é 3. Então, aqui ficou, como não é uma equação, nós não podemos desaparecer com o denominador, tá? Aqui é 4, aqui é 12 menos 3. Se não for uma equação, o denominador não some. Então, aqui 12 menos 3 é 9. 9 dividido por 4 é igual, então, o lado BC é igual a 9 dividido por 4 é igual a 2,25. Encontramos a medida de todos os lados. Então, aqui, nesse espaço, ele pede para você representar. O espaçozinho aqui ficou meio pequenininho, mas vamos ver se eu consigo. O lado AB é igual a 0,75. O lado DC é igual a 3. O lado AD é igual a 1,5. E o lado BC é igual a 2,25. E aí, ele pede para nós calcularmos o perímetro. Perímetro é o quê? Perímetro é a soma da medida de todos os lados. Eu irei colocar aqui. 0,75 mais 3. 3 é a minha parte inteira. Mais 1,5 mais 2,25. Observa que na soma de frações eu represento cada um pertencente à sua classe decimal. Para não evitar você se equivocar, você acrescenta o 0 em todos os números. 5 mais 5 é igual a 10, eleva-se 1. 5 mais 7 é 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15.
Aqui ficou 5, eleva-se 1. 3 mais 1, 4, 4 e 2, 6 e 1, 7. Vírgula embaixo de vírgula. Então, o perímetro desse polígono é igual a 7,5. Perímetro, 7,5. Lembrando, meninos, que em matemática nós não aprendemos apenas vendo, tá? Nós aprendemos escrevendo. Na questão D, ele diz assim, o que caracteriza um quadrado é que todos os lados são congruentes e todos os seus ângulos internos são retos. Com base nessa informação, responda a pergunta da atividade. Então, na pergunta da atividade, ele quer saber qual é um quadrado, qual é a medida do lado do quadrado que tenha o mesmo perímetro desse outro quadrilátero. Então, o perímetro era o quê? 7,5. Então, um quadrado, ele tem quantos lados iguais? Ele tem 4 lados iguais. Por isso, nós iremos dividir por 4, porque nós estamos respondendo a questão D. O que acontece? Esse zero não tem validade. Dividindo 7,5 dividido por 4. Na divisão entre números decimais, eu preciso igualar o número de casas decimais. Então, aqui eu tenho uma casa decimal, acrescento um zero. Agora, ficamos com o número de casas decimais iguais. Depois que isso já aconteceu, nós retiramos a vírgula. Então, ficou o quê? 75 dividido por 40. 75 dividido por 40 é igual a 1, porque 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4. Sobrou 30. O que eu faço? 30 é menor do que 40. Eu irei acrescentar um zero e a vírgula. Então, ficou 300 dividido por 40. 300 dividido por 40 foi 300? Aqui é 5, olha. 5 menos 0 aqui é 5, tá? Aqui é 0. Então, ficou 350. 350 dividido por 40 é igual a 8, porque 8 vezes 40 é igual a 320. Subtrai. 350 menos 320 é igual o resto 30. Aqui, sim, o resto 30. O que acontece? Como eu já representei a vírgula, não preciso colocar nenhuma outra vírgula, mas eu preciso acrescentar um zero aqui. Então, 300 dividido por 40 dá 7, porque 7 vezes 40 é igual a 280. Aqui teria que ser aqui embaixozinho, tá? 300 subtraído de 280, sobrou o resto 20, acrescentamos o zero. Ficou agora 200 dividido por 40 é igual a 5, porque 5 vezes 40 é igual a 200. Então, a medida do lado do quadrado, se esse quadrado tiver o perímetro igual ao perímetro do quadrilátero, que era 7,5, a medida de cada lado será de 1,875, ou 1 inteiro e 875 milésimos. Tudo bem? Então, essa é o que vem aqui para minha resposta. A medida do lado de um quadrado com o mesmo perímetro do quadrilátero ABC é igual a 1,875. Então, acompanhe, mas acompanhe resolvendo, tudo bem? Na atividade 3, ele diz assim: observe ao lado os valores cobrados pelo estacionamento onde Letícia deixou seu carro. Aí você precisa olhar essa grande informação que aparece aqui, para mim poder visualizar. Ele diz assim: sabendo que Letícia só tem na carteira R$ 41,50 para pagar o estacionamento, responda: por quantas horas completas no máximo ela poderá deixar o carro nesse estacionamento? Qual é o valor que Letícia tem no carro? Isso, que ela tem na carteira. R$ 41,50. Esse é o valor que ela tem. No estacionamento, ela irá pagar na primeira hora R$ 16. Na primeira hora, ela irá pagar R$ 16, mais R$ 6 por cada hora adicional. R$ 6 por cada hora adicional. Cada hora adicional.
A pergunta diz, ele quer saber quantas horas Letícia poderá ficar para poder não sair de caloteira. Na parte A da parte responda, ele diz assim: quantos reais Letícia deverá pagar por cada hora adicional que o carro permanecer no estacionamento? Então, por cada hora, ela deverá pagar R$6. Considerando X o número de horas completas que o carro permanecerá no estacionamento, qual a expressão corresponde ao número de horas completas adicionais de permanência do carro no estacionamento? Ou seja, a primeira hora já é R$16. Então, seria X menos a primeira hora, porque X é o número de horas que são as horas adicionais, menos a primeira hora, porque a primeira hora ela já irá pagar R$16. Então, essa é a expressão que representa o número de horas adicionais. Na questão C, ele diz assim: escreva a expressão que corresponde ao valor que Letícia deverá pagar pelo tempo adicional que o carro permanecerá no estacionamento. O que a gente sabe? A gente sabe que ela irá pagar R$6 por cada hora adicional. A expressão que representa as horas adicionais é x menos 1. Represento aqui, olha, x menos 1. Ok? Entre parênteses. 6 é o valor por hora adicional e x menos 1 representa a expressão das horas adicionais. Aqui, nós iremos aplicar a propriedade distributiva. Então, aqui, 6 vezes x, 6x, menos 6 vezes 1, 6. É menos porque positivo e negativo dá negativo. Então, a expressão que representa é 6x menos 6. Na expressão dele, diz assim: qual a expressão representa o valor que Letícia deverá gastar com o estacionamento? Com o estacionamento, ela irá gastar os R$16 por a primeira hora, mais 6x menos 6, que são as horas adicionais. E tudo isso deverá ser menor ou igual. Por que menor ou igual? Porque ela só tem quantos reais na carteira? R$41,50. Então, esse valor aqui deverá ser menor ou igual ao valor que ela tem na carteira. Na questão, essa aqui é dessa questão aqui, tá? É porque eu me adiantei. Eu resolvi tudo na letra D. Então, essa aqui é 16 mais 6x menos 6 deverá ser menor ou igual a 41,50. Na F, ele diz assim: agora determine a solução dessa equação. Agora, nós iremos resolver. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso somar esses dois termos, porque eles são termos semelhantes. Vou aproximar eles. 16 menos 6 não trocou de sinal, porque eu não mudei ele de lado, mais 6x tem que ser menor ou igual a 41,50. Eu tenho 16, mas eu perdi 6, eu fiquei com 10. 10 mais 6x tem que ser menor ou igual a 41,50. O 10 está do lado errado, agora sim, eu irei mudar ele de lugar. Ele era positivo, irá passar negativo. Aqui ficou 6x é menor ou igual a 41,5. O zero nós desaparecemos com ele, porque ele não tem importância, menos 10. O 10 que veio lá do outro lado. 6x é menor ou igual, 41,5 menos 10 é igual a 31,5. Do mesmo jeito que nós resolvemos numa equação, o 6 está multiplicando, ele irá passar para o outro lado, dividindo 31,5 dividido por 6. Aqui em cima eu vou fazer a continha. 31,5 dividido por 6. Na divisão, vocês sabem que nós precisamos igualar o número de casas decimais. Igualamos, acrescentamos a vírgula, agora sumiu. Sumiu. Ficou 315 dividido por 60.
Então, 3 não dá para dividir por 60, 31 também não, 315. 315 dividido por 60 é igual a 5, porque 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30. 315 subtraído 300 ficou 15. Acrescento o 0, porque 15 é menor, se eu acrescentei aqui, acrescento a vírgula, porque não tinha nenhum número para descer. 150 dividido por 60 é igual a 2, porque 2 vezes 60 é igual a 120. 150 menos 120 sobrou 30. Acrescento novamente um 0, mas não represento mais com a vírgula. Ficou 300 dividido por 60, que é igual a 5, porque 5 vezes 60, 300. Então, o valor... Então, aqui é menor ou igual. Só um minutinho. Menor ou igual. Menor ou igual. X é igual... X é igual, não. X é menor ou igual a 5,25. Então, o que acontece? Ela poderá ficar... Qual o valor inteiro de horas menor do que 5,25? É 5. Então, ela poderá ficar no estacionamento apenas 5 horas. Ela poderá ficar no estacionamento apenas 5 horas. Por que não 5,25? Porque esses 25 aqui, da parte decimal, ela não terá dinheiro para pagar. Então, o valor menor de horas menor do que 5,25 é 5. Então, ela poderá ficar exatamente 5 horas completas com o valor que ela tinha, que era de R$ 41,50. Pratiquem.